Pessoal, nosso assunto de hoje, então, assunto dessa semana, vamos falar de geometria aí de sexto ano, quinto ano também. Nós vamos falar de duas particularidades aí da geometria, tá? Falar dos sólidos geométricos, que se dividem em poliedros, corpos redondos e outros tipos de sólidos. Vamos falar cada item desses, né? Definir o conceito, ver exemplos, e sobre os polígonos também, que é uma parte aí da geometria mais inicial. Então, primeiramente, como vocês podem ver aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre sólidos geométricos. Está bem objetivo aqui o conceito, né? Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais definidos no espaço. Então, é tridimensional porque tem 3 dimensões. Por exemplo, quando nós temos aí um objeto espacial, ele vai ter comprimento, largura e altura, ou profundidade. Podemos ver aqui alguns exemplos de sólidos geométricos, então, conforme o item está falando. Por exemplo, os cubos, as pirâmides, os prismas, os cilindros, esferas. Todos esses exemplos aqui são tipos de sólidos geométricos e eles recebem uma classificação especial. Como que é essa classificação? Ela é dividida em 3 partes. Ou o sólido geométrico é um poliedro, ou ele é um corpo redondo, ou ele entra em outra característica que não é nem poliedro nem corpo redondo. Ele é simplesmente um sólido geométrico. Então a gente vai ver aqui cada definição para nós entendermos isso. Então tudo que eu falar aqui sobre poliedros ou corpos redondos, nós estamos falando sobre sólidos geométricos. Então, primeiramente, vamos falar sobre poliedros. O conceito da palavra primeiro, né? Poliedros. Poliedros significa, né? Nós temos aqui uma subdivisão em 2 partes da palavra, onde nós temos poli, que representa uma variedade de quantidades, né? Então, diversas ou muitas. E o termo edro, que significa face ou região. Então, o conceito da palavra poliedros são figuras que apresentam muitas faces, muitas regiões planas, muitas faces. São sólidos geométricos limitados por faces, ou seja, poliedro é um sólido geométrico limitado por faces, que por sua vez são polígonos. Cada face é um polígono. Então a gente tem que entender o que é um polígono, né? O que é um polígono? É uma região limitada, fechada por segmentos de reta, por linhas, por segmentos de reta fechando, tipo triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, são exemplos de polígonos. A gente vai definir um pouquinho melhor na sequência aqui do conteúdo. Portanto, qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada apenas por polígonos é um poliedro. Então veja bem, para ser um poliedro tem que ser qualquer sólido geométrico cuja superfície é formada apenas por poliedro. Toda a formação do sólido, todas as faces dele, tem que ser formadas por polígonos. As linhas formadas pelo encontro entre 2 faces de um poliedro é chamada de aresta. E qualquer ponto de encontro entre as arestas é chamado de vértice. Então vou mostrar aqui na figura para vocês. Ó. A linha
são as arestas. Elas ligam dois pontos, duas quinas do poliedro. Então nós temos aqui, para essa definição, ó, onde eu estou mostrando com o mouse aqui, nós temos isso aqui, é um encontro entre duas linhas, é um pontinho de encontro, então nós chamamos de vértice. Temos um vértice aqui, 2, 3, 4, 5 vértices na base desse prisma, e lá embaixo tem mais 5 vértices, então ele tem 10 vértices. Todas as linhas dessa figura, desse prisma, inclusive aquelas pontilhadas que representam as linhas que estão do outro lado, são chamadas de arestas. E cada região dessa pintada aqui de rosa, porém a região completa, cada regiãozinha dessa, cada espaço desse aqui, é uma face. Então nós temos aqui, ó, faces em formato de quadrilátero, né, tipo retângulo, e face em formato de pentágono, que são as bases. Temos aqui uma outra figura que é um poliedro também, já que o grupo de poliedros é dividido em 3 grupos, né? Quais são os grupos? Os prismas, esse aqui é um exemplo de prisma, a pirâmide, esse aqui também é um exemplo de pirâmide, e os outros representam aqueles que não se encaixam nem como prisma nem como pirâmide, mas que é um poliedro. Vou falar agora sobre os corpos redondos. Enquanto os poliedros são sólidos geométricos formados apenas por polígonos, ou seja, cada parte do poliedro tem que ser uma figura plana e reta para ser um poliedro, né? Os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de alguma face. Então, talvez uma face apenas seja uma face que apresenta uma curva. Se tiver alguma face arredondada, ou seja, que tiver uma curva, que se você colocar essa figura sobre uma superfície plana levemente inclinada, essa figura vai rolar, esse poliedro vai rolar. Então, esse sólido, né? Então, se ele é um sólido que rola, que ele vai ter movimento, se a superfície plana estiver inclinada, ele vai ser chamado de corpo redondo. Então, aqui eu estou mostrando 3 exemplos de corpos redondos: o cone, o cilindro e a esfera. O cone é essa figura que pode ser assemelhada aí com esses chapeuzinhos de festa de aniversário, né? Ou uma casquinha de sorvete. Então são figuras que representam um cone. O cone ele tem uma base plana, essa base aqui fica sustentando ele, e essa parte do corpo do cone é arredondado, e ele tem uma ponta lá em cima como uma pirâmide, mas essa parte central é arredondada. Se você colocar um cone, então com essa superfície aqui sob a mesa, ele pode girar, por isso é um corpo redondo. Semelhante à esfera, né? A esfera se parece com a bola, uma bolinha de gude, enfim, temos aí diversos exemplos de esfera, né? A esfera também, se a gente colocar numa superfície plana inclinada, ela vai rolar, então ela é um corpo redondo. E por último aqui, estou trazendo o cilindro, né? O cilindro se parece com o cone, a diferença é que o cilindro ele tem 2 bases, então tem essa base aqui embaixo e temos uma outra base igual lá em cima. Que é exemplo de um cilindro? Poderia ser um lápis de escrever, poderia ser uma garrafinha, poderia ser um copo, uma jarra. Então a gente tem alguns exemplos de cilindro, um cano de PVC, são exemplos de figuras cilíndricas. Se eu colocar sobre a superfície plana,
ele pode rolar, pode ter movimento. Então, tendo apenas uma parte que não é plana, que tem uma curva, já é caracterizado como um corpo redondo. E figuras como essa aqui, nem é corpo redondo e nem é poliedro. Para ser poliedro, todas as faces têm que ser planas e retas. E aqui a gente tem uma face que não é plana nem reta. Ela tem uma curva, porém ela não é um corpo redondo porque essa curva está para dentro, ela não está para fora. Se ela fosse uma curva nesse sentido aqui, quando eu colocasse a figura na mesa, ela poderia gerar um movimento, uma inclinação. E nesse formato aqui não tem essa inclinação. Então, esses outros tipos de sólido geométrico geralmente são sólidos que possuem uma face curva, mas que não rolariam se colocados sobre a superfície plana. Imagina essa figura, você colocando ela numa mesa inclinada, nada vai acontecer, ela não vai girar, não vai ter movimento. Então, para fixar melhor, nós temos aqui alguns exemplos, né, de uma esfera em formato de madeira. A esfera é um corpo redondo. Temos aqui formato de uma pirâmide, de um cubo e de um paralelepípedo, tudo em madeira também. Como não existe nenhuma superfície curva, é tudo superfície plana, tá vendo? Superfície plana. São chamados de poliedros. E essa figura aqui é um sólido que não é poliedro e nem é corpo redondo. Os elementos de um poliedro são 3 principais. Nós temos o vértice, a face e a aresta. O vértice pode ser entendido como as pontas, eu já falei anteriormente sobre isso, né? Só para a gente reforçar. Então, que são as pontinhas da figura. Nesse caso, nós temos 4 vértices desse lado aqui e outros 4 do outro lado. 3 aparecendo e um escondido lá atrás, oculto, né? A face são os polígonos, ou as regiões, né? Então, essa região amarela em cima, toda a região amarela em cima, é um polígono tipo um retângulo, é uma face. Essa região amarela que a gente vê na frente da figura é outra face, também é um polígono, um retângulo. Aqui também temos uma terceira face, então nós estamos vendo 3, e existem mais 3, porque do lado de lá da figura, do lado por trás da figura existe mais uma, do lado esquerdo da figura existe uma outra face igual a esta, e do lado de baixo da figura existe uma face igual a de cima. Então são 6 faces, 8 vértices, né? Aqui é uma dica, né, que a gente pode encontrar o número de vértices, número de arestas, né, por essa pequena fórmula, somando a quantidade de vértices mais as faces mais 2. Não é muito utilizado porque a gente pode simplesmente fazer a contagem, né, a não ser que a figura seja um sólido com muitas faces, né? Aí a fórmula pode ajudar. Então, como vocês viram, o poliedro ele é uma figura, um sólido geométrico formado por polígonos. E aí nós temos que fixar melhor o conceito de polígono, né? Polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta chamados de lados. Conforme eu já comentei antes, ela é plano e fechado. Então aqui nós temos a característica de um polígono, um triângulo, ou um quadrilátero, porque tem 4 lados, ou o pentágono, que tem 5 lados, o hexágono, que tem 6 lados, né? O heptágono, o octógono. Lembra aí dos ringues de luta, né? Do MMA,
são em formatos de octógono, a maioria, né? Ou até mais lados. Os polígonos eles vão se classificar conforme a quantidade de lados que tem. A menor quantidade de lados possível para formar um polígono é 3. A gente não consegue ter um polígono com menos de 3 lados. E eles vão receber nomes especiais conforme temos aqui na tabelinha. Um polígono com um sólido com 3 lados é o polígono triângulo. 3 lados. Se ele tiver 4 lados, a gente vai chamar de quadrilátero. E aí ele pode se dividir em 2, sendo retângulos ou quadrados. Retângulo é quando aparece lados iguais, tipo parte de cima e parte de baixo igual, parte esquerda e parte direita igual também. Então é retângulo. Ou quadrado quando apresenta os 4 lados de mesma medida. Aí temos o pentágono, que é uma figura com 5 lados. O hexágono tem 6, heptágono tem 7, e assim por diante. Vocês podem perceber que a palavra ela sempre termina com G-O-N, gono, né? Que significa lado. E o início da palavra é a quantidade. Então, por exemplo, um heptágono, 7 significa hepta, e gono, lado. Então, são a figura que tem 7 lados, né? Aqui nós temos uma relação até 100, mais a título de curiosidade, né? Porque a gente usa principalmente o triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Dificilmente a gente usa mais que isso. Depois do octógono, uma figura bem conhecida é o dodecágono, que tem 12 lados, e aqui 20 lados, e coságono. E para finalizar essa parte dos polígonos, o polígono ele tem alguns elementos, né, que são o vértice, a diagonal e o ângulo. Esse ângulo sendo interno e externo. Então, trazendo aqui para vocês uma figura que é um hexágono, porque tem 6 lados. Lembra aí o formato de uma colmeia de abelha, né? Elas usam esse formato aqui para dar um encaixe perfeito, né, para todos os lados, e assim diminuindo o desperdício e maximizando o uso do material que elas coletam, né? Porque as paredes vão servir tanto para um lado aqui como para o outro. Então, nós temos o vértice, assim como lá no poliedro, o vértice é o pontinho onde duas linhas se encontram. Ó, tem uma linha aqui em cima, tenho essa linha aqui, elas têm direções diferentes. Quando elas se encontram, formam um vértice. Então eu tenho um vértice aqui, mais um nesse canto, aqui o terceiro, aqui eu tenho o quarto, o quinto e o sexto vértice. O lado significa o tamanho da linha, ou seja, é a minha aresta. E a diagonal é a união de um vértice com outro vértice que não seja vizinho a ele. Então, por exemplo, esse vértice aqui é vizinho deste. Então, eu não posso tratar essa linha como uma diagonal. Mas este vértice não é vizinho desse, então eu posso traçar uma diagonal. Assim como esse vértice que está aqui embaixo, se eu traçar uma linha aqui, eu vou criar uma diagonal para a figura, ou este aqui também. Poderia pegar esse vértice desse canto e ligar aqui embaixo. Então já tem várias diagonais na figura. Tem uma fórmula para calcular isso, né? Nós não vamos falar nesse momento sobre isso, deixar para um outro momento. E eu quero falar sobre o ângulo. Existem dois tipos de ângulo, o ângulo interno ou o ângulo externo. Interno é porque está dentro, internamente da figura. Então, quando eu tenho aqui o ângulo interno, essa região é a distância entre a linha ou o lado
do ângulo com o outro lado. Então aqui eu tenho uma linha, uma aresta, né? Um lado, aqui eu tenho o outro. E internamente a distância entre elas é essa daqui que eu estou mostrando agora. Então é um ângulo interno. E externo é porque está do lado de fora. Então se eu prolongar essa linha, eu vou ter a distância entre elas esse tamanho aqui. Então esse é o ângulo externo. Então essa é a nossa parte aí sobre o conteúdo da semana.